Olá, pessoal, boa noite. Terminando aqui de ajeitar. Pronto, boa noite a todos. Espero que estejam aí vendo e ouvindo, espero que esteja tudo ok. E vamos lá então, pessoal, começar a nossa aula de hoje, aula de segunda-feira, avançando naquela questão que a gente começou na semana passada, que são as strings, né? Como tínhamos visto, na semana passada nós começamos a ver a questão aí dos métodos. Então, expliquei alguns métodos e hoje nós vamos, então, dar continuidade a esses métodos. E também aproveito aqui, pessoal, peço mais uma vez desculpas para vocês, tá? Faltam ainda duas provas, né? Duas avaliações apenas para eu corrigir. Não consegui corrigir como eu pretendia na semana passada. Enfim, fim de semana aí, sábado e domingo, dei aula de 9h30 da manhã até 5h30 da tarde para questões de proteção de dados, então realmente me foi impossível, mas enfim, não vai passar dessa semana. Vou finalizar esses dois e divulgar isso finalmente para vocês. Eu sei que vocês devem estar numa super expectativa, tá? Então, mais uma vez, peço desculpas por isso, por esse atraso. Mas, enfim, foram alguns imprevistos aí que fugiram um pouco ao meu controle. Dito isso, então, vamos lá, vamos começar aqui, ou vamos retomar aquela questão que nós falamos, então, na semana passada. E aqui eu já apresento, a gente viu aquele método find, para poder verificar se uma string está presente ali, se a substring, na verdade, está presente em uma string ou não. E aqui nós temos uma outra maneira que basta utilizar, então, esse operador in, como vocês podem ver aí. Tá? Então, da mesma maneira que a gente pode... Só que vejam, antes até de continuar. Vejam que aqui nós não iremos encontrar o índice. Tá? O find ou o index servem para que a gente veja qual é, literalmente, o índice daquela substring, como a gente viu na quarta-feira da semana passada. Esse in, na verdade, ele não indica o índice, ele apenas indica se aquela expressão que você colocou ali, entre parênteses, está ou não está presente na sua string. Tá? Então, dependendo do que você for fazer, dependendo do que você estiver buscando, é claro, você pode simplesmente indicar que está presente na string. Tá? Então, vamos imaginar que você queira saber se em um texto qualquer, usando o mesmo exemplo de quarta-feira da semana passada, vamos imaginar que você queira saber em algum texto qualquer se existe um e-mail. Qual é uma probabilidade muito grande? A probabilidade muito grande, ou a possibilidade da gente utilizar o in utilizando o símbolo de arroba. Por quê? Porque existe uma probabilidade muito grande de que, quando alguém usa o símbolo de arroba, isso é num e-mail. Ou seja, é pouco provável que alguém use o símbolo de arroba fora deste contexto. Então, pelo menos em princípio, a gente poderia utilizar, então, o arroba, e uma vez que encontrou, quer dizer, vamos imaginar aqui que sim, que aquele arroba seja do e-mail, então nós temos a informação de que há um e-mail naquele texto, por exemplo, ou eu posso colocar lá um ponto .com, um ponto .pt, ou qualquer coisa desse tipo. O que não dá para fazer, logicamente, com o in, é saber qual é o índice. Tá? Então, se vocês quiserem simplesmente saber se há uma substring naquela string, nada impede de utilizar o in. Por sua vez, se vocês quiserem saber qual é o índice para realizar alguma outra atividade com aquela string, aí, obviamente, se torna necessário utilizar o find ou utilizar o index, como a gente viu na semana passada.
Então, aqui vocês têm esse exemplo. Enfim, e só uma coisa, né? Outra coisa, outro detalhe. Lembrar que, na verdade, o in retorna true ou false. Tá? Então, eu venho aqui, Python 3, é o exercício 12.py, tá? E aí, vejam, aqui tem mais coisa, tá? Mas eu tenho ali a frase, o nome da pessoa, Maria Amélia Souza, o nome completo, tá? E aí eu tenho todos esses prints e ele me retorna se é verdadeiro ou se é falso, tá? Então, ele não vai retornar nenhum número. E aí nada impede que você coloque, por exemplo, no seu código, né, if Amélia in S, como está ali na terceira linha, nesse PowerPoint aqui. Então, se eu coloco if Amélia, entre aspas, in S igual a true, faz alguma coisa. Else, faz outra coisa. Tá? E não se esqueçam, claro, de que o true ou false, eles são booleanos, né? E entram ali, então, em letras maiúsculas, tá? O código desse daqui tá aqui, muito simples. Aqui eu já trouxe algumas outras coisinhas para vocês, tá? Já apresentando aqui. Mas antes da gente olhar essas outras coisinhas, que é o que está aqui embaixo, ali nós temos o nosso código exatamente como estava aqui, tá? Ou seja, nós temos aqui 5 prints, são 5 primeiros, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos ver aqui o resultado. Ó, verdadeiro, 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 verdadeiro e falso. Esses são os 5 primeiros. Então, quando a gente olha para esse código, claro, a primeira aqui, linha 3, é verdadeira. A palavra Amélia está na string S. A palavra Maria está na string S. A palavra Souza está na string S. A substring A minúsculo espaço A maiúsculo está na string S. Que é, como aqui vocês estão vendo, que eu estou usando o Visual Code, eu não estou usando o Atom, mas daria na mesma, como eu já expliquei para vocês semana passada. Tanto que quando eu seleciono aqui o A espaço A, né, minúsculo e maiúsculo, ele já mostra aqui em cima, na linha 1, o que eu estou selecionando. Agora, a palavra Amélia, com letra minúscula, veja que ele seleciona, claro, olhando para essas linhas iniciais aqui, mas, obviamente, nós percebemos que ela não está presente. Não está presente por quê? Porque nós temos Amélia com A maiúsculo e não Amélia com A minúsculo. É por esse motivo que aqui o resultado é falso. Tá? Então, lembrem-se, eu falei isso na semana passada, que para o Python, inclusive, começamos a aula falando sobre isso na semana passada, aquela questão da classificação, de colocação, por exemplo, em ordem alfabética. Então, que o maiúsculo vem antes do minúsculo. Portanto, são letras diferentes para o Python. Não vou entrar aqui em detalhes técnicos do caractere, do número hexadecimal do caractere A maiúsculo, que é diferente do número hexadecimal do caractere A minúsculo. Tá? Quem quiser pesquisar sobre isso, óbvio, fiquem à vontade. Mas aqui, para o que nos importa, o que nós temos é que A maiúsculo é diferente de A minúsculo. E é por esse motivo que o que está ali na linha 7, quando eu peço para mostrar o resultado daquela expressão, ele vai me dizer que é falso. Tá? Agora, percebam ali nas últimas 3 linhas. E nas últimas 3 linhas eu estou utilizando um método. Os métodos do objeto string. Então, como eu falei para vocês, eu posso tratar com uma variável que contém uma string. Portanto, eu poderia aqui chegar, aqui no final, e colocar s ponto, tá? E aí me aparecem todos os, como eu já mostrei na semana passada, todos os métodos aqui da string, né, do objeto string, que estão aqui. Ou eu posso simplesmente, como vocês viram ali, colocar a palavra em si, a string em si, ponto, e o respectivo método. Tá? Então, eu chego aqui e coloco, por exemplo, Amélia, colocar sem um acento, ponto, e aqui o Visual Code já sabe que Amélia é uma string, por quê? Porque está entre aspas. Então, quando eu coloco ponto, ele já entende que são os métodos do objeto string, como a gente viu na semana passada. Tá? E aí, vejamos essas últimas 3 linhas. Eu estou colocando o método, aliás, eu estou colocando string, ponto, um método. Então, no primeiro ali, que agora está na linha 13, depois eu vou tirar esse espaço todo, eu estou perguntando, me diga
me mostre se o capitular da palavra Amélia, com A minúsculo, está na string S. O que é o capitalize? A gente viu na semana passada. Ele coloca a primeira letra em maiúsculo. Portanto, é este trecho que eu estou aqui selecionando agora, tá? Só isso aqui, o amelia.capitalize, é igual, vou colocar aqui em cima, depois eu apago, é igual a isso daqui. Tá? Então, entendam aqui mais ou menos isso. Vou até copiar para facilitar aqui a lógica, a explicação. Então, é isso. Né? Claro que aqui é uma string, portanto, aqui eu tenho essa situação. Então, eu estou perguntando para o Python, vem cá, Amélia com letra maiúscula está na string? É a mesma coisa desse 3 aqui em cima. Exatamente a mesma coisa. E é por isso que aqui ele me retorna verdadeiro, porque nós sabemos que Amélia com A maiúsculo está aqui na string. Depois eu tenho esse aqui, amelia.upper. Tá? O que vale aqui? O upper, como a gente viu na semana passada, coloca tudo em letras maiúsculas. E aí eu estou perguntando, vem cá, Python, existe a palavra Amélia totalmente em letras maiúsculas na string S? Óbvio, nós sabemos que não, e é por isso que aqui o resultado é falso. E já vemos que o último também é falso. Por que o último é falso? Porque eu estou perguntando para ele se Amélia.lower, tá? E o ponto lower é a própria palavra em si. É isso daqui. E eu estou perguntando para ele, vem cá, existe essa string desse jeito? Né? Essa substring, na verdade. Na string S, e ele vai me dizer que não, é falso. Tá? Então, a gente pode trabalhar com esse tipo de indicação. Tá? Como eu disse, a gente pode fazer um if. Eu posso colocar aqui if. Tá? Aqui eu vou alterar, claro. Tá? Vou colocar isso aqui. Tá? Em S. Igual. Opa, sempre erro. True. Tá? Faça alguma coisa. Sei lá. Tá? E aí, quando a gente executa, ele executa e mostra o ok. Vou colocar aqui else. Tá? Poderia colocar print not ok, por exemplo. Tá? Então, nós sabemos que isso vai dar verdadeiro. Porque aquela palavra está ali presente, tá? na string lá em cima. Então, agora, por outro lado, a gente sabe que esse upper aqui é falso. Então, se eu coloco isso daqui, só para trocar, eu estou perguntando se Amélia, totalmente em letras maiúsculas, estiver na string S e o resultado for verdadeiro, mostra isso aqui. Se não, como aqui estamos trabalhando com booleano, o booleano só pode ser verdadeiro ou falso. Não tem meio termo. Portanto, se for verdadeiro, faz isso, se não, faz aquilo. E, obviamente, que aqui, quando a gente executa de novo, ele vai dizer not ok. Por quê? Porque nós já sabemos que a palavra Amélia totalmente em letras maiúsculas não existe. Se eu venho aqui e mudo, tá? E faço isso, e executo novamente, ele vai dar agora o ok. Ou seja, eu estou colocando a palavra Amélia totalmente em letras maiúsculas e estou perguntando, isso aqui está na string S? E se isso for verdadeiro, ou seja, se estiver, mostre ok. Se não, mostre não ok, que foi o que a gente tinha feito anteriormente. Opa, Amélia. Tá? Então, a ideia aqui do in é basicamente essa. Está na string. E é claro, se nós temos o in, nós temos o not in, que é exatamente a mesma coisa, invertido. Tá? Então, aqui também não tem mistério, aqui nem preciso, acho, entrar muito em detalhes. Nós temos ali o 13, só para que vocês vejam aqui. O 13 a gente executa e é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, eu tenho ali todos os caminhos levam a Roma. Primeiro é falso e os outros dois verdadeiros. Por quê? Eu estou perguntando aqui, a string levam não está na string S, e nós sabemos que está. Portanto, isso é falso. Quando eu digo a palavra, né, que aqui para o Python a substring
levam não está no S, falso. Ela está. Portanto, eu dizer que ela não está é algo falso. Por isso que o primeiro resultado é falso. E os outros dois são verdadeiros. Caminhos não está na string S? Não, não está. E não está porque a palavra caminhos na string está com letra minúscula e eu estou perguntando a letra maiúscula. A mesma coisa ali a última. Estou perguntando se AS, a substring, né? Ou se a string AS está na string. Aliás, eu estou dizendo AS não está na string S, o que é verdadeiro, não está. Ok? Então a ideia aqui é exatamente essa. Você tem o in e o not in, repito, para verificar se as strings que você quer pesquisar estão ou não estão em alguma outra string. Elas retornam, esse operador, né, ele retorna verdadeiro ou falso, e ele não vai indicar o índice para você. O que indica o índice são os métodos find ou o método index. Lembrando que o método find, como vimos na semana passada, se ele não encontrar a substring, ele retorna o valor -1, enquanto que o index, se não encontrar, retorna um erro. Então, você precisa lembrar desse detalhezinho quando você estiver redigindo o seu programa, né? Criando o seu programa, para saber lidar com isso. E nos dois casos, né? Como eu disse semana passada, se de repente você usa o find pensando que ele retorna um número e se não tiver ele retorna -1, beleza, não vai ter um traceback, portanto eu não tenho de me preocupar com isso, mas dependendo de onde você vai usar aquele -1, isso pode gerar um erro no seu programa. Por outro lado, se você usar o index, então claramente você vai precisar ali fazer algum controle, criar algum controle caso não encontre aquela frase, né, aquela string ali no seu código. Tá? Então, além disso, in, not in, nós podemos aqui fazer todas essas combinações, é claro, tá? Ou seja, e aí a imaginação é o limite de vocês. A gente pode realmente aqui criar inúmeras combinações, usando lower e upper, com um in e um not in, para ignorar a diferença entre maiúsculas e minúsculas, por exemplo. Então, nós temos aqui o 14. Primeiro, vamos lá olhar, executar aqui o 14. Só para deixar isso bem claro, tem o código ali, mas nós temos a frase, João comprou um carro, depois verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, o que nós estamos fazendo no primeiro caso? Temos a nossa string S, mostramos a string S, aí eu pergunto se a palavra João está na string S toda em minúscula. Veja que no original, obviamente, João está com letra maiúscula, só que quando eu aplico o s.lower, ele coloca toda a string S em tudo minúsculo. E aí eu pergunto, João com letra minúscula está na string S convertida para toda ela em minúsculo? E isso é verdadeiro. Porque, obviamente, o J maiúsculo vai para J minúsculo, então está, assim como nós vimos ali, verdadeiro. A mesma coisa segunda, só que, obviamente, invertida. Pego a string S, coloco toda em maiúscula. Eu não, né? O Python faz isso para mim. Coloca toda em maiúscula. Em seguida, eu estou perguntando para ele, a palavra carro está na string S convertida toda ela para maiúscula? Está, verdadeiro. Por isso que, na segunda linha, nós temos, de novo, true. É verdadeiro. Depois, na terceira linha, nós estamos perguntando se a palavra comprou não está na string S convertida para minúsculo. E, obviamente, que isso é falso. Isso é falso porque a palavra comprou está em minúsculas na frase. Portanto, por isso o resultado ali é falso. E, por fim, nós temos ali a palavra barco, se ela não está na string S convertida para minúsculo. E, obviamente, isso é verdadeiro, nós não temos a palavra barco ali, e, portanto, o resultado final é true. Acho que aqui nem precisa mostrar o código lá no Visual Code, no Atom, não importa, até porque o código é esse daqui. Tá? Optei aqui por trazer esse código para vocês.
Vou colocar lá no Moodle, lógico, né? Como sempre. Então, vocês têm aqui essa possibilidade, e não só o lower e o upper, mas, logicamente, qualquer outro método. Tá? É por isso que eu falei agora há pouco, e é verdade, a sua imaginação é o limite. Porque você pode combinar os métodos que você quiser com o lower e o upper, e você pode combinar métodos diferentes, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Ou seja, colocar dois métodos, um depois do outro, sem problema nenhum. Tá? Mas nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Tá? Antes disso, tem mais alguns métodos aí. Então, nós temos aqui o método count, que, obviamente, nós sabemos o que ele faz pela própria palavra. Né? Então, vamos lá para o 15. Tá? Nós temos aqui o 15, e ele diz 3, 2, 4, 0. Tá? E é exatamente este o resultado corretíssimo, óbvio. Ou seja, temos o nosso texto, e aí eu peço para mostrar o texto, ponto count, portanto, eu quero contar quantas vezes aparece a palavra tigre. E a palavra tigre aparece 3 vezes. Veja como aqui tem diferença daquele que a gente viu na semana passada. Porque na semana passada eu quero achar o índice. Então, eu começo a contar do seguinte. Agora, aqui não. Aqui eu estou perguntando se aquele texto tigre, no singular, quantas vezes ele aparece na minha frase? 3 vezes. Porque eu tenho a palavra tigre aqui, obviamente. Eu tenho a palavra tigre aqui, está no plural, mas lembrem-se do que eu falei semana passada. Para o Python, qual é a diferença do S para a vírgula para o espaço? Do ponto de vista técnico, nenhuma, não há diferença. E não há diferença por quê? Não há diferença porque para o Python, o S, a vírgula e o espaço são caracteres. Nada mais são do que caracteres. E se nada mais são do que caracteres, portanto, o Python vai ignorar aquilo dali. Ele vai, quando a gente usa o método count, ele vai contar os caracteres. Portanto, estes caracteres que estão aqui, T, I, G, R, E, aparecem em conjunto desta forma 3 vezes nessa frase. Do mesmo jeito que quando a gente fala tigres, óbvio, ele só conta 2 vezes. Todos nós vemos isso aqui, 2 vezes. Depois eu peço para contar quantos T's existem aí nessa string. E, mais uma vez, a gente já tinha visto ali, só estou arrumando aqui a gente já tinha visto aqui 4. Obviamente, nós temos o primeiro T do primeiro tigre, nós temos o segundo T do segundo tigre, nós temos o terceiro T do 3 e nós temos o quarto T do terceiro tigre. Portanto, temos 4 T's. E, por fim, perguntamos, olha, conte no texto quantas vezes a letra Z aparece. E, obviamente, nenhuma. Todos nós sabemos disso. Então, ele mostra, como vocês já viram ali, o resultado 0. De novo, lembrar, método count não mostra o índice, método count indica quantas vezes aquela string que você quer ver apareceu na sua string original. Tá? Então, também tranquilo, acredito que seja tranquilo, né? É para contar, nada mais além disso. Depois nós temos o método strip, ok? E esse método strip, como está ali, ele vai remover espaços em branco antes ou depois da string que você quer utilizar. Sejam espaços em branco, ali os tabs, tá? Quando você carrega na tecla tab no seu teclado, isso é um espaço em branco para o Python. Ou caractere de nova linha. Qual é o caractere de nova linha? É a _N que a gente usa. Quando a gente quer pular uma linha, a gente não coloca lá o _N, já expliquei, já mostrei isso para vocês inúmeras vezes. Ou espaços, imagine, né? Aquela situação que você fica aqui segurando aqui a tecla da barra de espaços e ele vai contando, vai acrescentando espaços em branco. Então, nós temos esse método strip, que é extremamente relevante quando trabalhamos com strings. Por quê? Quando eu abro um texto
E eu não vou ter aqui um texto para abrir, até poderia ter, mas vamos ver aqui se tem aqui alguma coisa. Tá? Eu tenho aqui um texto. Tá? Aqui, por exemplo, isso aqui que eu selecionei. Tá? Aqui eu tenho 5 linhas, certo? Create new, active, test, close, expired. Eu tenho as 5 linhas aqui. Só que quando eu olho, quando o Python olha para isso daqui, ele não vê só esses caracteres que nós estamos vendo. Eu não sei se vocês conseguem perceber aí na imagem, no zoom, que aqui nos 4 primeiros, logo após a última letra, talvez você consiga visualizar que existe uma espécie de um espaço em seguida. Comparem o que está selecionado nas 4 primeiras linhas, logo após a última letra, com o que está selecionado lá na última linha. Tá? Ou seja, eu estou pegando daqui até aqui. Vejam que aqui na letra D do expired, o azulzinho ali da seleção, ele fica rente à letra D, coladinho à letra D. Agora, os outros não. Perceba que aqui no closed tem uma espécie de espaço entre a letra D e aqui, ó, bem aqui eu tenho um espacinho ali selecionado. A mesma coisa no test, no active e no create new. Espero que vocês consigam visualizar isso. Se vocês não conseguirem visualizar isso aqui agora, talvez você esteja assistindo a aula no telemóvel, não sei, pode ser muito pequeno, faça o seguinte teste. Abra o seu editor de texto, você está aqui o Word, parte do princípio de que todos vocês têm o Word no computador, digite lá qualquer texto em várias linhas, e depois você aperte o Ctrl A. Tá? Se tiver no Windows, ou Command A se tiver no Mac. Ele vai selecionar todo o seu texto. Tá? Ao selecionar todo o seu texto, também desse jeitinho aí com o azulzinho selecionando, repare que no fim de cada frase, no fim de cada linha, vai ter esse espaçozinho ali selecionado a mais. Você vai perceber que quando você coloca esse Ctrl A para selecionar todo o seu texto, o Word vai fazer exatamente isso daqui. Ele vai, isso que eu estou mostrando aqui agora, ele vai, em cada linha, ter uma espécie de seleção a mais, mas na última, em que o seu cursor está ali piscando na última palavra, ali ele não vai avançar, digamos assim, para além da última letra. Ele vai permanecer exatamente na última letra da última palavra do seu texto. Por quê? Porque quando você carrega no Enter, você está lá digitando, e não digitem a frase inteira para fazer esse teste, não vão até lá o final, passando para outra linha, digita até a metade da página, Enter. Digita qualquer coisa, Enter. E assim sucessivamente. 2, 3 linhas, não precisa mais do que isso. Quando você carrega no Enter para passar para a próxima linha, o que o Word faz? O Word acrescenta aquele /N, o contra /N, que nós vimos aqui no Python. Então, isso é automático. Quando você carrega no Enter, o carregar no Enter é o contra /N do Python. Quando você está no Word e faz isso, isso é o contra /N no Python. E é por isso que quando você faz esse teste de digitar qualquer coisa até o meio da página, Enter. Digita na segunda linha, Enter. Digita na terceira e aí não dá Enter, e você seleciona, você vê que nas 2 primeiras tem esse espaçozinho do mesmo jeito que tem aquele espaçozinho ali. Então, quando você está tratando com strings no Python, quando você está programando com strings, você quer esse /N lá no final, contra /N no final? Você não quer. Tá? Você não vai querer isso. E quando eu coloco o exemplo aqui da banana, é simples, é um exemplo simples, mas é o que acontece. Então, quando nós estamos digitando alguma coisa, existem inúmeros caracteres que são caracteres que nós não visualizamos, mas estão ali presentes no seu texto. Tá? Tem um outro comando no Word, um botãozinho no Word, que eu não vou saber descrever o nome desse botão agora, em que você pode visualizar esses caracteres ocultos. Tá? Eu estou até
abrindo aqui rapidinho, porque isso é importante, porque isso tem a ver com strings que nós vamos trabalhar o tempo todo, e é por isso que esse método strip se torna importante. Porque quando você abrir um documento, imaginemos que a pessoa tenha usado lá o tab no início para poder fazer o parágrafo. Todos nós, quer dizer, todos nós, mas muita gente faz isso. Você começa o parágrafo avançando um pouco na sua linha. E muitas vezes você pode fazer isso carregando na tecla Tab, por exemplo. Só que quando você vai usar esse texto, você como programador e vai usar esse texto, você não quer esse espaço. Porque esse espaço é um caractere, mas é um caractere que, para você como programador, ele é irrelevante. E ele é irrelevante porque você não quer saber disso. Você não quer saber do tab. Você quer saber da letra, do caractere propriamente dito. Tá? A mesma coisa quando você carrega lá no Enter para poder pular as linhas. Isso, para nós, é irrelevante. Porque não necessariamente eu vou querer saber, eu vou querer tratar com este tipo de caractere. Tá? E quando eu digo que é irrelevante, dependendo do contexto, porque, de repente, se você tem um texto qualquer e você quer justamente saber, por exemplo, contar parágrafos, quantos parágrafos meu texto tem? Então, você pode usar esses caracteres que nós não visualizamos, mas que estão ali presentes, tá? Para que você possa controlar, por exemplo, quantos caracteres o seu texto tem. Tá? Ou quantos parágrafos o seu texto tem. Então, aqui, para mostrar isso, eu carreguei aqui esse documento, tá? Acredito que vocês estejam vendo aí. Então, veja, eu tenho aqui um documento centralizado, aqui eu tenho uma linha, mas a gente não vê nada, tá? Aqui. E nós temos uma série de caracteres. É esse botãozinho aqui que vocês têm de procurar no Word, tá? Se vocês quiserem ver. Quando eu clico aqui, eu vejo esse símbolo aqui no final. Eu vejo esse símbolo aqui no final. Eu vejo essa setinha aqui, ó, entre o 0 e o 1. Tá? Eu vejo aqui outra setinha, e sempre quando eu tenho uma linha para outra, eu tenho esse símbolo aqui, ó, que eu não sei o nome dele. Tá? Tem um nome, com certeza tem um nome, mas eu não sei qual é o nome. Então, ou vocês podem perceber que entre cada letra tem um pontinho azul. Portanto, isso aqui é que o Python vê. E aqui no Word, este símbolo ao final de cada linha, ou esse símbolo que está aqui pulando uma linha, tá? Esse símbolo que está aqui, esse símbolo que está ao final de cada parágrafo, é o nosso contra/n lá no Python. Então, quando a gente vai tratar o texto, por exemplo, eu não quero esse caractere. Para mim, ele é irrelevante. Para mim, esse caractere é irrelevante. Então, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de utilizar, vou só abrir esse outro aqui, tá? Para ver se esse aqui tem algum tab, mas se não tiver, eu coloco, não tem problema. Tá? Eu tenho aqui de novo esses caracteres, ó, cheio de seta e etc. Tá? Se eu colocar aqui, ó, aqui eu já tenho esse de novo. Tá? Se eu venho aqui, eu estou aqui no final, quero fazer um parágrafo, quem nunca fez isso? De usar um tab, digitar aqui qualquer coisa, aí, eu quero começar um novo parágrafo. Tab, parará, parará. E olha ali, quando eu carrego no Enter, aquele símbolo aparece. Aí eu deixo isso aqui. Tá? Tab de novo. Só que quando a gente abre um arquivo, geralmente a gente não vê isso. Mas o Python está vendo. Tá? O Python está vendo, como vocês podem ver aqui, eu estou fazendo, ó, o Python está vendo esse símbolo aqui no final. O Python está vendo esse tab aqui no início. Então, nós precisamos utilizar métodos, tá, do Python para poder fazer o quê? Para poder retirar esses caracteres que nós não queremos utilizar quando estamos trabalhando com strings. E um desses caracteres, ou um desses métodos, é o strip. O strip, portanto, vai tirar tudo que tem antes, vai tirar tudo que tem depois. E, obviamente, temos o L-strip e temos o R-strip, de left e right, é claro. Tá? Quando eu quero tirar só os caracteres da esquerda, ou, opa, aqui não.
ou quando eu quero tirar só os caracteres da direita. Então, se eu quero tirar só de um lado, eu uso o L-strip. Se eu quero tirar só do outro lado, eu uso o R-strip. E se eu quero tirar dos dois lados, eu uso o strip. Tá? Então, outro método. Esse aqui eu estou enfatizando um pouco mais, porque ele tem muita relevância, vocês verão isso na prática, ele tem muita relevância. E isso aqui, então, é importante compreender, ou é necessário entender, o que esse método especificamente faz. Depois a gente vem para esse outro, que, obviamente, o próprio método também já diz o que ele faz. Starts with. Começa com. Então, é autoexplicativo. Indica se a string começa ou não com determinado caractere e retorna verdadeiro ou falso. True ou false. Então, estou perguntando ali a palavra, quer dizer, a palavra não, a variável fruta começa com a letra B maiúsculo? Não, isso é falso. Portanto, o resultado, obviamente, é falso. Lembrando de que você precisa de tomar cuidado com a distinção entre maiúsculas e minúsculas. Porque se ali, em vez do B maiúsculo, você coloca o B minúsculo, é claro que ele vai retornar verdadeiro. E não precisa ser só uma letra, pode ser uma substring. Poderia ter colocado BA. Tá? Eu quero. E isso, gente, eu repito, você pode estar pensando assim, isso é abstrato, para que serve isso? Bom, você pode querer saber se um determinado texto começa com alguma coisa, alguma palavra, e lógico que a gente está usando aqui letras, mas poderia ser uma frase, pode ser um texto. Eu quero, por exemplo, como eu falei, contar, por algum motivo, eu quero contar quantos parágrafos começam com a letra P de parágrafo. Então, uso esse método, por exemplo. Eu coloco isso dentro de um for, porque eu uso a minha string e eu quero que o meu programa leia toda a string. Portanto, eu uso um for. Para quê? Para ele ler letra por letra. E aí, ele vai me dizer se começa ou não com a letra P, aquele parágrafo. Mas, Matheus, como que eu faço isso? Bom, qual é o caractere que define que nós passamos de um parágrafo a outro? É o nosso contra/N. Não é esse o caractere que define que você pula e passa para a próxima linha? E todos nós sabemos, portanto, que todo parágrafo começa no início de uma nova linha. Portanto, eu crio um programa que tenha esse for, e todas as vezes em que, ao ler a string, ele encontrar o contra/N, eu crio ali uma indicação. Se a próxima letra for igual a P, meu contador mais igual a 1, por exemplo. Quando terminou a string, mostra o valor do contador. Acabou. Ou seja, eu estou usando o caractere contra/N para encontrar no meu texto o início de um novo parágrafo, e em seguida eu estou dizendo, bom, logo que eu encontro esse caractere contra/N, o próximo é igual à letra P? Se sim, contador mais igual a 1. Se não, continua lendo o texto. E aí ele vai até o próximo contra/N, que é o fim de um parágrafo e início de outro. Resolvido. Simples isso aqui. Tá? É lógico, você provavelmente nunca vai criar um programa para saber quantos parágrafos começam com a letra P, na sua prática de programador jurista ou jurista programador, como vocês preferirem. Provavelmente, muito provavelmente, você nunca vai fazer isso. Mas, eventualmente, você vai ter de encontrar coisas no seu texto. Tá? E aí você pode usar isso daqui. Pode buscar saber os parágrafos que começam com alguma coisa qualquer que você precise de saber, por exemplo. E a mesma coisa, nós temos o starts with, nós temos o ends with, que também não precisa nem de explicação detalhada, termina com aquilo dali. Então, novamente ali, exemplo, bobinho, mas exemplo simples para explicar esse raciocínio. Palavra banana termina com a letra B maiúscula? Não, então isso é falso. Retorna falso. Ponto final, sem mistério algum também. Tá? Temos aqui o split, método split, e
O método split, ele tem um vínculo com um conceito que eu ainda não expliquei com detalhes para vocês. O método split, como vocês podem ler ali, ele quebra uma string a partir de um caractere passado como parâmetro, retornando uma lista com as substrings já separadas. Então, de novo, eu estou introduzindo o conceito de lista um pouco lentamente. Algumas coisas são semelhantes a strings, por exemplo, a questão do índice, que começa com 0, do mesmo jeito que cada caractere em uma string tem um índice diferente, né, crescendo. Numa lista, cada item da lista vai ter o seu índice, sempre começando do 0, tá? Mas a gente ainda vai ver lista. Assim que a gente terminar aqui os métodos das strings, a gente vai ver listas. E aí isso vai ficar muito mais claro para você. Não se preocupe com isso ainda, tá? O ponto é que nós temos agora o 19. Tá? Os outros eu passei aqui. E nós temos aqui 3 listras. Nós temos listas. Eu li tigres e falei listras. Nós temos ali, em primeiro lugar, a nossa string. E depois eu estou pedindo para mostrar a string, está ali. Depois eu estou pedindo para o Python separar, quebrar, né, essa string S, onde tem vírgula. Onde aparece vírgula, você separa. Como se fosse frases diferentes. Vamos pensar assim. Tá? Não se preocupem ainda com o conceito de lista em si mesmo, mas aqui, para que vocês entendam o método split, ele vai subdividir a sua string em trechos menores, conforme os caracteres que você colocar ali dentro. Então, no primeiro caso, eu coloquei ali a vírgula. Portanto, ele vai ter uma frase, que é a frase um tigre, ele vai ter outra frase, que é a frase 2 tigres, e ele vai ter outra frase, que é a frase 3 tigres, como nós podemos ver aqui no primeiro caso, tá? Bem aqui. E aqui percebam, eu tenho um tigre, tá? E olhem para cá, eu tenho a vírgula bem aqui, logo depois da letra E. Em seguida eu tenho um espaço. E esse espaço vai ficar onde? Esse espaço está aqui no segundo, ó. Vejam que antes do 2, da letra D, eu tenho um espaço em branco entre essas aspas simples aqui, entre essas aspas e a letra D, eu tenho um espaço em branco. De onde veio esse espaço em branco? Daqui da minha string, eu não pedi para o Python separar em vírgulas. Então, onde tem vírgula, ele considera aquilo ali como se fosse uma frase, vai? Como se ele fosse um novo texto. É por isso que o primeiro é um tigre, da letra U até a letra E, tá aqui, da letra U até a letra E. Aí tem vírgula, ele quebra. Aí ele começa do que tem logo depois da vírgula e vai até a próxima vírgula. Então ele começa com um espaço e termina com um S. E é o que nós temos aqui. Um espaço terminando com S. Depois ele quebra de novo na vírgula e aí ele pega o outro espaço e de novo até o S, agora com os 3. É o que nós estamos vendo aqui no finzinho. Do espaço até o S. Então, isso aqui que vocês estão vendo é uma lista, que é um outro tipo de dado. Não se preocupem, vai ser explicado. O que eu quero que você entenda hoje é que o método split vai dividir onde você pedir para ele dividir. No segundo, eu estou pedindo para ele dividir um espaço. Onde tem espaço, transforme aquilo em uma substring, vai, né? Não vou dizer uma frase, mas numa substring. Então, nós olhamos aqui, e nós vemos aqui que nós temos o espaço aqui. Então, eu tenho o primeiro, que é o 1, tá aqui. Aí eu tenho espaço, opa, quebra aqui. Aí eu tenho tigre, mas eu tenho tigre, vírgula. Então, tá aqui, ó, tigre, vírgula. Aí quebrou o espaço. Aí eu tenho a palavra 2, tá aqui. Aí eu tenho o espaço, aí eu tenho tigres, vírgula. Tá aqui, ó, tigres, vírgula. Depois eu tenho 3 e depois eu tenho aqui, de novo, a última palavra. Tá ok? E o que é o último? O último é a mesma coisa do anterior.
Ou seja, se você não quiser, você não precisa indicar que é o espaço. Esse aqui é o 19. Então, opa, não, está aqui. Tá? Mesma coisa. Então, linhas 4 e 5, que é o que está aqui no PowerPoint, as últimas duas, elas são iguais. Como vocês podem perceber aqui, nesses dois últimos exemplos, duas últimas listas, o Python criou exatamente a mesma coisa. Eu quero separar ali onde tem i. Então tá, então você vem aqui, vamos lá no nosso código, vamos mudar aqui. Eu quero separar onde você, Python, encontrar a letra i. Maravilha, vamos ver o que acontece? Tá ali, ó. Ele separou um T, aí ele tira. Vejam que o caractere que eu passo para ele com o método split não aparece na minha lista mais. No resultado, ele não está mais no resultado. Então ele veio aqui lendo até a letra I, quebrou aqui. Aí a letra I ele cortou. Aí ele vem aqui do gre até o do. É o que nós estamos vendo aqui. Aí ele tirou esse I. Aí ele pega o S, o espaço e o T, tirou outro I, que está aqui, S espaço T. E assim sucessivamente para todos os outros. De novo, talvez agora para você isso não faça muito sentido. Mas mais para frente nós vamos ver que isso aqui, esses métodos, especialmente esses métodos de hoje, com o split, por exemplo, que nós acabamos de ver, o método ends with, starts with e o strip, são métodos essenciais para trabalhar com strings. O lower, o upper, claro, são relevantes, são, mas o split, tá? O strip, o starts with, ends with, esses são métodos essenciais para que você trabalhe com strings. Tá? Então, quando vocês forem dar uma olhadinha nisso depois, tenham atenção, de repente até revejam esse trechinho aqui da aula, porque ou procurem outras fontes, claro, sem problema, porque isso vai ser bastante relevante para o trabalho com strings posteriormente. Replace, outro método. Nós temos aqui o replace, que substitui o conteúdo em uma string. Lógico, o nome já diz isso. Replace, né? Substituir, trocar, enfim. Ele contém dois parâmetros. O primeiro é a string a substituir, e o segundo é o conteúdo que a substituirá. Então, eu quero trocar uma palavra, ou quero fazer lá quando a gente usa o Word, tem lá num dos menus, tem a opção lá para você fazer o quê? Para você localizar, e tem logo abaixo outra opção que é o substituir, que você, de repente, quer substituir uma palavra por outra. Exatamente aqui é a mesma coisa. E ele tem ainda um terceiro parâmetro que limita quantas vezes queremos realizar a repetição. De repente, você só quer realizar numa parte do seu texto, não numa outra parte. Se você já souber, por exemplo, quantas vezes a palavra está presente, você substitui 2, 3, 5, enfim, aí depende de quantas vezes você quer substituir. E aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu quero vir primeiro ao código, que é o 20, para que vocês visualizem isso aqui. Nós temos aqui um código, tá? E vamos lá até executar, acho que fica até melhor executar o código, que é o 20, depois a gente volta para cá. Tá aqui. Eu tenho aqui um tigre, 2 tigres, 3 tigres, que é a nossa frase original, né? Deixa eu limpar aqui a tela e deixar só o resultado dele. E aí na primeira linha, tá? Eu tenho aqui opa, não é isso que eu quero isso aqui. Troque a palavra tigre pela palavra gato. É o que o Python fez aqui. Onde tinha tigre, ele trocou. Nossa, o Python é inteligente, né? Até fez o plural. Não, claro que não. Ou seja, ele viu que aqui tem tigre, ele coloca gato. E os outros caracteres, como eu já expliquei, para o Python é indiferente. Tá? Esse daqui, o que nós temos? A mesma coisa. Troque a palavra tigre pela palavra gato, mas só faça isso uma vez. Não faça isso mais vezes. Então, no resultado, nós temos agora um gato. E pronto, fez uma vez. Aqui ele faz alguma coisa? Claro que não. A mesma coisa nesse daqui.
Mudamos aqui o parâmetro para 2, ele vai fazer 2 vezes. E aí é óbvio, vocês já viram aqui, 1 gato, 2 gatos, mais 3 tigres, parou por aí. E aqui eu tenho na linha 6 o tigre substituindo por 2 aspas. E o que nós estamos vendo aqui? 1, 2, e o S, olha os S's ali ficando. Ou seja, nós estamos substituindo aqui, na verdade, nós estamos removendo a palavra tigre e colocando no seu lugar o quê? Nada. Nós não estamos colocando espaço. Lembrem-se, o espaço entre a palavra 2 e a palavra tigres aqui já existia. Então, o que nós fizemos? Repito esse daqui. Isso aqui é diferente. Olha a diferença. Vou até colocar aqui. Vejam a diferença. Vou executar aqui agora. E, aliás, vou executar só essas. Vou colocar aqui, gastar aqui 30 segundos da aula colocando tudo como comentário, porque isso aqui é importante de se perceber. Tá? Nós vamos executar agora só aquelas linhas ali. Então, vamos aqui limpar a tela e executar de novo. Vejam a diferença. No primeiro caso, eu estou tirando a palavra tigre. E estou colocando no seu lugar o quê? Nada. É por isso que aqui, quando eu venho aqui, ó, nesses 2 tigres e tiro a palavra... Opa, tiro só. Não é para executar aqui 2 tigres, não. Eu tiro aqui a palavra tigre lá de cima, tá? Vamos voltar para cá. O espaço entre os 2 permanece e depois o S. É o que nós temos aqui, ó. O espaço está aqui e depois a letra S. Agora, aqui na linha 7, eu fiz diferente. Aqui eu pedi tire a palavra tigre e coloque um espaço em branco. Então, o Python vem aqui, nós temos a palavra 2, nós temos o espaço original que já existia e que se mantém. Tá ok? E aí eu tenho o outro espaço aqui, onde antes estava a palavra tigre. Agora tem um espaço. Então, tomem cuidado também com esse detalhezinho. É um detalhezinho simples, mas é um detalhe que pode trazer uma consequência para o seu programa, para você não se confundir, do tipo, opa, eu quero tirar, então vou botar espaço. Não. Tá ok? Cuidado com isso. E agora aqui nós temos a última, aí eu vou deixar as outras ali como comentário, depois quando vocês pegarem o código, vocês tirem o comentário daquela dali, tá? Nós temos ali a última, tá? Aliás, eu vou colocar aqui comentário nesses aqui agora. Vamos executar para ficar só uma e facilitar a visualização. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo assim, olha, pegue onde não tem nada e coloque um traço. E é o que ele está fazendo. Tá? Ou seja, onde antes não existia nada entre as palavras, ele está colocando um espaço a mais. Não um espaço, desculpa, um traço. Aqui onde tinha espaço, ele manteve o espaço. Ó. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é o quê? É colocando um traço depois de cada caractere, menos onde tem o espaço. Tá? Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Eu poderia aqui também modificar. E, obviamente, aqui eu não vou limpar, eu vou deixar para a gente comparar. Vejam ali a diferença. Onde tinha espaço, eu coloquei traço. De novo, Matheus, qual é a relevância disso? Se você estiver lidando com strings e você prefira, não para mostrar na tela, mas no seu código, você pode, de repente, preferir trabalhar com traço. Você quer saber, você quer substituir para evitar algum problema com algum espaço, tá? Que exista no seu código. Que exista, desculpa, na sua string, na string com a qual você está trabalhando, e você substitui tudo. E aí depois você substitui de volta. Ou seja, se eu fiz essa substituição aqui, nada impede de eu fazer lá o meu código, blá, 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 tá? E depois eu faço o contrário. Eu faço isso daqui, ó. Tá? E aí nós temos o inverso. Eu coloco espaço, depois eu tiro espaço. E aí, Maria Francisca, não é que os espaços podem trazer problema, não é isso. Mas dependendo do que você for fazer, é bom você remover alguns espaços. Tá? De repente, você quer padronizar esses espaços ou quer facilitar o entendimento disso. Tá? Ou seja, os espaços não trazem problema. Tá? Isso aqui é só uma questão prática. Tem programadores que preferem fazer isso no seu código, colocar essas 2 linhas a mais.
troca um pelo outro, aí eu faço o que eu preciso fazer e depois eu destroco, digamos assim. Tá? Então, é só uma questão aí de prática de algumas pessoas, mas não, o espaço não traz problema. O que vocês precisam tomar cuidado é com aquela questão que eu comentei dos caracteres que nós não visualizamos. E aí é por isso que, às vezes, alguns programadores fazem essa troca do espaço pelo traço. Porque imaginem aqui, ó, que você abre lá um arquivo, e eu vou colocar aqui entre a palavra 2 e a palavra tigres, tá ok? Imagine que você abra um arquivo, e agora vejam que tem 2 espaços, tem o primeiro e o segundo, eu acrescentei aqui, tá? E o que você quer fazer? Você quer visualizar isso. Então, qual é a nossa lógica? Normalmente, eu olho aqui para a sua frase, Francisco, e claro que eu estou partindo do princípio que entre cada palavra você colocou só um espaço. Mas eu, como programador, eu posso, de repente, pensar, não em contar os espaços, mas eu posso pensar assim, opa, eu quero visualizar o texto. E é mais fácil você visualizar um texto com traço do que espaço. Eventualmente, você, quando bate o olho, você não consegue perceber se tem 1 ou 2 espaços entre as palavras. Então, quando eu venho aqui, eu como programador, posso fazer isso, porque aí eu vejo aqui, olha, nessa segunda linha, opa, não, aqui tem 2 espaços. Então, significa dizer, quer dizer, porque o traço é visualmente mais fácil de você visualizar isso. Tá? Então, nesse caso, a gente pode fazer isso, de converter o espaço em traço para eu visualizar e, opa, ali tem um problema. Porque se eu, como programador, só tivesse pensado assim, não, todo mundo digita perfeito, então só tem um espaço entre cada palavra. Isso me poderia trazer um problema depois, na hora que, por exemplo, eu estou contando os índices. Porque lembrem-se disso. Os espaços aqui, os 2 espaços, cada um está no seu índice nessa string. Tá? Então, se de repente eu parto desse princípio de que, opa, não, todo mundo digita perfeito, só tem um espaço entre cada palavra. E aí eu começo a fazer um programa para calcular alguma coisa em termos de índice, e aí em algum lugar tem 2 espaços, aí vai dar erro no final. Então, isso aqui é só uma dica, não é obrigatório, vocês não precisam, obviamente, converter de um para o outro, tá? Mas, eventualmente, quem quiser pode fazer assim, isso pode ser relevante, por exemplo, né? Isso pode ser interessante, tá? E aí eu posso até mesmo juntar, de repente, com o anterior, o do count, tá? Ou seja, eu posso ali contar naquela string quantos espaços ou quantos traços, enfim, qualquer coisa aqui que vocês queiram contar, tá? É possível fazer isso também, lógico. Né? Você separa e, de repente, ou você troca aqui, faz o replace, e, de repente, você quer contar quantos tem. Tá? Imaginemos que você queira criar um programa, você como jurista, você queira criar um programa para quê? Porque, de repente, você pensa assim, não, olha, você lê um texto e você começa a perceber que o advogado que escreveu, ou o jurista, enfim, a pessoa da área jurídica que escreveu, tem algum cacoete, ou seja, ela usa uma palavra repetidamente. Eu tenho isso, todos nós temos, tá? Eu sei que nas minhas aulas eu falo, às vezes, falo demais, por exemplo, ou seja, né? Então, nesse momento, quando a gente passa isso para o texto, fica aquela coisa meio feia, digamos assim. Né? Ou seja, toda hora, no entanto, ou seja, isto é, ou palavras que se repetem, enfim. Então, de repente, você, como programador, pode fazer um texto, fazer um programa, em que você conta quantas vezes aquela expressão apareceu. Tá? Vamos imaginar aqui que eu queira transcrever as minhas aulas, aqui o que eu estou falando num texto. Tá? Então, eu tenho aqui minha aplicação, que pega minha voz, transforma em texto, tá? Maravilha. E aí eu começo a ler, de repente, e vejo que, nossa, eu estou falando ou seja muitas vezes. Aí eu quero trocar por algum sinônimo. Tá? Sei lá, em vez de ou seja, eu quero dizer isso é. Né? Então, eu posso fazer aqui um programa no Python, por exemplo, para analisar um contrato. Tá? Quer dizer, que eu já estou até mudando o exemplo, né, da minha aula para o contrato, mas a lógica é a mesma. Quer dizer, eu posso fazer um programa que encontre, por exemplo, quantas palavras ou quais são as palavras mais repetidas dentro daquele contrato. Eu tenho uma função, eu crio uma função, por exemplo, que abre o meu um código que abre o meu arquivo, lê o conteúdo daquele arquivo
e encontra quais são as palavras mais repetidas. E eu posso, inclusive, definir, eu posso criar uma lógica que analise parágrafo por parágrafo. Porque se eu tenho uma palavra lá que aparece no primeiro parágrafo, depois aparece no quinto e aparece no 10º, isso não é problema. Mas se eu tenho uma palavra que aparece 5 vezes no primeiro parágrafo, 5 vezes no segundo, 2 vezes no terceiro, 4 vezes no quarto, começa a ficar meio repetitivo e meio feio o texto. Então, eu posso criar um programa que leia o meu texto, encontre quantas vezes e qual é a proximidade dessas palavras no texto, e depois faça algumas substituições. Tá? Então, eu uso isso daqui, por exemplo, para poder fazer essa substituição. Então, é um exemplo de... E aí você melhora o contrato. E você pode automatizar isso. Porque, de repente, você simplesmente cria lá o seu código em Python, você, repito, abre aquele contrato X e você já pré-define. Então, e você, de repente, claro, nem precisa ler depois. Porque você já sabe disso, você já sabe que você quer fazer o replace aqui, então você coloca lá, olha, se aparecer ou seja 10 vezes no mesmo parágrafo, troque por isto é, troque por sei lá o quê. Enfim, teria de pensar. Não vamos pensar nisso agora. Mas você poderia fazer isso. E aí você está melhorando o texto dos seus contratos, por exemplo. Sem ter de você ler os contratos, prestar atenção nas palavras, opa, não, aqui repetiu. Eu posso, inclusive, ter 2 documentos diferentes. Eu posso ter o meu documento, que é o meu contrato, e posso ter um segundo documento, que são os meus sinônimos, seja de palavras ou de expressões. E eu posso automatizar isso de maneira que eu, quando executo lá o script, né, eu executo o código do Python, ele me pergunta, por exemplo, qual é o contrato que você quer que eu leia e altere? Aí você diz lá, é o contrato xpto.doc, né, um arquivo do Word que a gente pode abrir no Python também, sem problemas. E aí o próprio Python automaticamente abre o segundo arquivo, começa a fazer essas comparações e tira lá desse dicionário, ou desse dicionário de sinônimos, que você não está controlando, porque você já escreveu antes, ele faz todas as substituições, ele copia de um documento e cola no seu contrato, ele faz um Ctrl+C e Ctrl+V e vai fazendo as substituições, e depois ele fecha os documentos e acabou. Tá? É plenamente possível e vocês serão capazes de fazer isso com um pouquinho de esforço daqui a um mês. Tá? Daqui a um mês, quando a gente estiver no fim desse curso, literalmente daqui a um mês, nossa última aula dia 9 de dezembro, vocês vão conseguir fazer isso. Sem, não vou dizer sem dificuldade alguma, com um pouquinho de esforço, tá? Mas o básico, a da lógica, vocês vão poder fazer. Então, não sei qual de vocês, por exemplo, está trabalhando em um escritório ou alguma coisa, imagina você chegando para o escritório e falando assim, olha, escritório, agora vocês não precisam mais ficar lendo todos os contratos. Eu vou aqui criar um programa que vai fazer todas as substituições para vocês. Lógico, depois de você ter feito milhares de testes, e também milhares é exagero da minha parte, mas ter feito vários testes, ter visto que tudo funciona perfeito, você chega e faz isso. E depois você começa a inventar outras coisas. O replay está aí para isso. Tá? Continuando aqui, nós temos aqui aquele código, eu já tinha mostrado, é o código 20, né? Ou seja, o que a gente acabou de ver. E tem mais ainda. Nós temos aqui os métodos para fazer validação. Lembra aquelas nossas validações? As validações com o try except dentro de um while true, para ver se a pessoa digitou número, para ver se a pessoa digitou letra. Lógico que até antes de entrar nisso daqui, volto até um pouquinho aqui, a gente poderia pensar numa validação para ver se a letra está maiúscula ou minúscula. Agora, eu não preciso colocar mais, né? Lembra de que teve uma aula que eu fiz isso para vocês bem no finzinho, que era aquela questão no while, eu perguntar para a pessoa, você quer continuar? Sim ou não? E aí eu lembro que eu coloquei se o input, né, for S maiúsculo or S minúsculo, então ele tem a linha seguinte dentro do if seria o continue, para ele voltar lá para cima do while e fazer tudo de novo. Se fosse o N maiúsculo or N minúsculo, aí ele tinha um break, porque ele saía do while.
Então, aquela é uma maneira, funciona perfeitamente, como vocês viram, sem problema nenhum. Mas nós temos aqui uma outra possibilidade de fazer. Fazendo o quê? Eu posso simplesmente colocar if, naquele while lá ainda, como validação. Né? Naquele if, na verdade. Eu pergunto, você quer continuar? Quer repetir? If o input for s, ponto upper, por exemplo, tá? Igual, e aí a gente põe o S maiúsculo, porque aí não importa se a pessoa digitou S maiúsculo ou minúsculo. Se eu coloco lá que o input ponto upper for igual a S maiúsculo, quer dizer, se o utilizador colocar um S maiúsculo, isso vai ser verdadeiro. Se o utilizador colocar um S minúsculo, eu estou usando o método upper, e, portanto, ele vai converter para maiúsculo e vai comparar com S maiúsculo. Eu não preciso colocar OR. Eu não preciso colocar S maiúsculo or S minúsculo. No de baixo, eu não preciso colocar N maiúsculo or N minúsculo. Eu simplesmente coloco se o input da pessoa ponto upper foi igual a S maiúsculo, faz tal coisa, continue. Else, né, ou se, né, o elif, se o que a pessoa colocou ponto upper foi igual ao N maiúsculo, break. Else, aí eu ponho uma mensagem, você não digitou nem sim nem não, decida-se o que você quer. Ou eu posso fazer o lower também, tanto faz, óbvio, tá? E aí, obviamente, eu comparo com o S minúsculo ou o N minúsculo. Então, aquilo é uma maneira de você fazer a mesma coisa, né? Ou atingir o mesmo objetivo, mas fazendo de maneira diferente, usando, no caso, os métodos upper ou lower. Mas, além disso, como eu estava colocando aqui, nós temos outros métodos que nos permitem fazer validações do conteúdo inserido pelo utilizador. Esses métodos verificam se todos os caracteres são letras, números ou uma combinação de letras e números. Então, aquele nosso while true, aí input, aí faz o try, tenta converter para inteiro. Converteu? Opa, então é um número. Beleza, executa o que eu quero. Se não, é porque é uma letra, não deu certo a conversão para inteiro, portanto, mostra a mensagem. Ei, fulano, digite só números. E aí, continue e volta lá para cima. Ótimo, perfeito. Vocês viram que funciona maravilhosamente bem, tá? Mas tem maneiras mais fáceis da gente fazer isso, usando métodos das strings. Então, nós temos aqui o método isAllNum, ou seja, né, também é um tanto quanto intuitivo, tá? E é um método que me pergunta, é tudo número? Só que neste caso, tá? Ele não é assim tão intuitivamente aplicável, digamos assim, tá? Ou seja, ele não é tão intuitivamente aplicável, por quê? Porque, na verdade, ali o all, ele não é all de tudo, né? O ALL do inglês. Ali é alfa ou números. Então, é alfa. O que é o alfa? O alfa é o caractere da letra. Tá? Quando a gente vê, como está no de baixo, vocês estão vendo de baixo? Já vou chegar lá no de baixo. Mas vejam que ali is alpha. Então, o de cima, que é o que nós estamos vendo agora, quando eu tenho aquele AL, é o do alfa. E o alfa é o quê? Se é um alfabético, né? Ou seja, se é um caractere do alfabeto, vamos colocar assim, portanto, se é uma letra de A a Z. E aí vocês têm toda a explicação aqui. Este método is alfa ou números, tá? Ou numbers, né? Retorna true se a string não estiver vazia, tá? Portanto, se houver alguma coisa, qualquer coisa, e se todos forem letras e ou números apenas. Então, isso aqui é útil, por exemplo, para a gente fazer um teste na hora em que a pessoa está digitando números, saber se ela digitou número decimal ou não. Em vez de fazer lá, eu posso usar o int, continuar fazendo a conversão. Posso fazer aquele teste, teve até um exercício que eu fiz isso, que a gente fez o teste para verificar, que eu fiz o teste para verificar, passei o código para vocês, para verificar se a pessoa tinha digitado um float ou não, que era com um ponto ou com uma vírgula, porque de repente a pessoa digitou lá 2.0 ou digitou 2,0.
Então, tinha isso lá em uma das aulas, que eu coloquei isso para vocês. E aí funcionou, tranquilo. If e tal é toda uma lógica. Já aqui eu não preciso fazer isso. Aqui eu posso facilitar. E aí eu simplesmente coloco o que o utilizador inseriu. Is all num. Se ele me retornar true, significa que a pessoa não colocou ponto, não colocou vírgula, ela fez o que eu quero. Então, é como está aqui na descrição. Se o cara, né, o utilizador, colocou algo, e este algo é uma letra e ou um número, este método retorna verdadeiro, true. Agora, como vocês podem ver no segundo ponto, se a string contiver outros tipos de caracteres, como espaços, vírgula, exclamação, interrogação, ou os caracteres de controle, o que é o caractere de controle? O barra N, por exemplo, contra barra N, é um caractere de controle. O contra barra T, T de tab. Tá? Então, se você quiser dar um tab na tela, você vai colocar o contra barra T. Então, se a pessoa coloca isso, aí ele vai retornar falso. Tá? Então, nós temos aqui este exemplo, ou este método, desculpa, e temos o segundo método, que aí está embaixo. Ele é um pouco mais restritivo, como vocês podem ver. E restritivo por quê? Porque ele apenas analisa se os caracteres são letras. Então, isso aqui é ótimo quando nós queremos testar se a pessoa está inserindo só letras ou números. Ou seja, eu não preciso mais fazer toda aquela coisa do converter para string, por exemplo, tentar converter para inteiro. Se deu certo a conversão para inteiro é porque o cara colocou número e eu não quero que ele coloque número. Aí está dentro do try except, não sei o quê. Não preciso mais. Vamos imaginar que a minha variável seja S, né? Recebeu lá um input. Então, eu coloco s.isAlpha igual a true. If S é a minha variável, que recebeu o que o utilizador inseriu. If s.isAlpha igual true, maravilha, meu programa funcionou. Se eu pedir para ele inserir apenas texto. Se, por outro lado, eu peço para ele inserir apenas texto, mas a pessoa inseriu números, aí isso aqui vai retornar falso, como vocês podem ver ali no segundo ponto, no último ponto. Retorna falso se algum outro tipo de caractere for encontrado na string ou se ela estiver vazia. Então, é o nosso exercício 21, é o nosso código número 21. Tá? E eu tenho ali, ó, tem algumas mensagens, tá? Vocês vão ver, já vou mostrar o código para vocês. Mas eu tenho ali 1, 2, 5. Eu tenho o alô mundo e aí eu tenho true, false, false, false. E o que é isso? Que código é esse? É esse daqui. Eu tenho duas strings. A string S, que tem a string, ou seja, o texto 1, 2, 5. Não é número, é um texto. E eu tenho a string P com a string alô mundo. Tá? Mostrei as duas. Print S, print P. Maravilha. São as nossas duas primeiras linhas. Depois eu estou fazendo ali a pergunta. Tá? Print. S é numérico, é alfa, né? É um caractere de letras, digamos assim. Ou é um caractere numérico? A string S. Sim, isso é verdadeiro. Por isso que ele coloca aqui true. É verdadeiro. A segunda, quer dizer, aqui, né, o P. O P é alfabético, né, caracteres, letras, vamos colocar assim, ou números. E isso aqui é falso. Por que isso aqui é falso? Como nós vimos aqui no resultado. É falso por quê? Porque nesta string nós temos o espaço em branco. E aí, como a gente tinha visto no slide anterior, tá aqui, ó. Quando eu uso o is all num, se a string contiver outros tipos de caracteres, como espaço, vírgula, blá, 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 ela retorna falso. Portanto, retornou falso, porque nós temos um espaço aqui. Depois nós temos aqui, aqui, é tudo alfa, tá? Aqui. Ou seja, são caracteres de letras, o S, tá aqui. Nós sabemos que não. Por isso ele me diz que é falso. Tá ok? E o último P ele também diz que é falso. Por quê?
Porque está aqui, ó, letras, vogais acentuadas, mas ele retorna falso se algum outro tipo de caractere for encontrado na string. E, de novo, neste exemplo, nós encontramos o espaço, portanto, é falso. Tá? Então, esse é o... Qual que era o número dele? 21. 21. Tá? Ou seja, eu vou tirar esse espaço aqui agora. Mas vou deixar sem limpar a tela aqui e executar novamente. Veja como o resultado mudou. Vejam como o resultado mudou. Porque nos dois casos ali, olhando para o código, e o código está aqui, isAllNum antes retornava falso, que é o segundo, retorna falso, e agora ele retorna verdadeiro. Por quê? Porque não tem mais esse espaço. A mesma coisa com o alfa. Tá? Então, nós temos aqui esta distinção, lembrando, então, dos detalhes do espaço, mas nós podemos fazer ótimas verificações com isso. Porque eu quero, especialmente quando a gente está trabalhando com números, eu quero ver se a pessoa digitou só números. Tá? Então, aí eu posso fazer ali o isAllNum, por exemplo. E sim, então ele digitou, pronto. É algo que facilita no nosso controle, na nossa verificação. Temos aqui, obviamente, mais um método que também é um pouco autoexplicativo. Né? Se nós temos o isAlpha, que é só para letras, nós temos o isDigit, que é só para números. Que é melhor ainda do que o anterior, porque o anterior a pessoa pode digitar um número e pode digitar uma letra, o isAllNum, que é o primeiro do slide anterior. Aqui não. Aqui, digitou números, tá? E aí, é verdadeiro se a string não estiver vazia e contiver apenas números. Se a string contiver espaço, ponto, vírgula ou sinais quaisquer, ela vai retornar falso, que é o 22. Então, vamos aqui executar o 22. Verdadeiro, falso, falso, falso. Então, primeiro, é verdadeiro. 771 é dígito? Sim. Ou seja, o que o isDigit faz, o método? Ele pega aquilo que está ali e ele converte para um inteiro. Ele verifica se aquilo pode ser convertido para inteiro. Se puder ser convertido para inteiro, true. Ele retorna o true. O segundo, não. Por isso que os outros três, inclusive, são falsos. Como a gente viu ali, tudo falso. Falso, falso, falso. 10.4 não é um dígito, não é um inteiro. 10.4 nós poderíamos converter para float. Mas aqui nós não estamos fazendo conversão, nós estamos fazendo checagem. O que a pessoa inseriu pode ser convertido para inteiro? Sim, é o primeiro. O segundo, não. Não. Por quê? Porque nós temos o símbolo do ponto na string. Assim como nos outros dois, nós temos o sinal de mais e o sinal de menos. Então, aqui percebam, né, a utilidade disso. Quando eu estou lá no meu programa, que eu quero que a pessoa insira apenas números inteiros, eu posso usar esse método. Eu não preciso converter e etc. Em primeiro lugar, já faço o teste. É tudo dígito? Por exemplo, digite sua idade. Insira sua idade. A gente já conversou aqui. Em princípio, quando alguém pede a nossa idade, ninguém responde, eu tenho 12,3 anos. Eu tenho 23,7 anos. Ninguém responde assim. Eu tenho 22, 21, 25, 40, 70, X anos. Portanto, no exemplo, no caso do seu programa, pedir a idade, eu sei que o número é inteiro, então eu posso usar esse método para verificar se o que a pessoa inseriu é um número que possa ser convertido para o inteiro. Tá? Já se eu for trabalhar com valores, aí a coisa já muda um pouco de figura. Aí eu não posso usar, porque a gente sabe que ele vai retornar falso.
tá? Então, é outro método relevante que a gente pode utilizar aqui com as nossas strings e que são aí super úteis para a gente fazer essas verificações. Podemos verificar ainda em termos de verificações, se todos os caracteres de uma string são maiúsculas ou minúsculas, obviamente com is upper ou is lower, respectivamente. Tá? Também aqui não tem absolutamente nenhum mistério, mas vamos lá dar uma olhadinha no 23. Opa, aí, tá? Tenho aqui as minhas devidas frases e depois as minhas verificações. Vocês podem perceber que é grupo de 3, tá? Mas vamos olhar o código aqui, para que vocês possam ver. Esse é o 23, né? Ou seja, eu tenho S, P e E, mostro as 3 aqui, nessas linhas, então aqui eu não estou fazendo nada demais. Aí eu estou perguntando, a string S está em maiúscula? Está lá em cima. Sim, está. Por isso que a primeira resposta é verdadeira. A string S é minúsculo? É minúscula, né? Não. Falso. A string P é maiúscula? Nós sabemos que não. Falso. String P é minúsculo? Verdadeiro. Tá aqui. E depois a string E é maiúscula? Não. Ela tem um caractere maiúsculo, portanto, ela não é toda maiúscula. Falso. E, obviamente, vai ser falso o último quando perguntamos se é tudo minúsculo. Não é tudo minúsculo. De novo aqui, eu posso utilizar para fazer testes em relação àquilo que o utilizador inserir no meu código. Porque, de repente, por algum motivo, eu só quero letras maiúsculas. Agora, isso é mais útil ainda quando a gente está trabalhando com texto em um arquivo, por exemplo. Porque quando o utilizador insere, eu não preciso exigir que ele insira letras todas maiúsculas ou minúsculas. Eu simplesmente uso lá o upper e o lower. Então, se no meu código eu preciso trabalhar com letras minúsculas, por exemplo, eu peço para o utilizador, insira qualquer coisa. E depois, no meu código, eu converto tudo aquilo para minúsculo. Tá? Eu não preciso me preocupar se o utilizador inseriu tudo em minúscula, tudo em maiúscula. Não, eu não vou dar esse trabalho para ele. Eu, programador, é que tenho essa responsabilidade. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer, insira qualquer coisa, insira lá o seu texto. Insere lá seu texto. Ele me insere e eu converto. E a partir dali, ó, mando ver, começo a trabalhar com o meu texto em minúscula, que é como eu preciso. Ou o inverso, claro, maiúsculo, se for o caso. O outro método ali, claro, há também como verificar se a string contém apenas caracteres em branco, como espaços, tabulação, que é o tab, quebras de linha, ou retorno, que é o enter. Utiliza-se, nesse caso, o método isSpace. Também super autoexplicativo, né? Acredito eu. Tá? Ou seja, tá ali, verdadeiro, falso, depois nós temos um número, o número eu vou explicar depois, tá? Não vamos entrar nesse mérito agora, esse é o 24, tá? Vou até aqui deixar isso aqui como comentário. Quem tiver curiosidade, claro, pode depois dar uma olhadinha, tá? O que é isso aqui, o que esse código está fazendo. Na hora que eu estava preparando a aula, eu estava pensando em alguns exemplos, e aí eu coloquei isso aqui, não era para estar aqui. Aliás, eu vou até tirar daqui. Vou deixar aqui, depois a gente volta nele. Mas eu tenho aqui claramente, ó, olhando para o que nos importa, vou executar de novo aqui, só para não ficar confuso para vocês. Verdadeiro e falso. Claro, no primeiro aqui, ó, eu tenho o contrabarra T, que é o tab. Eu tenho o contrabarra N, que vocês já conhecem, eu pulo uma linha. E eu tenho o contrabarra R, que é o retorno. Tá? E depois eu tenho aqui tudo isso espaço. Vejam ali ó, que o Visual Code está mostrando para mim uns pontinhos. Acho que vocês conseguem ver. Tá? Onde está selecionado ali, tem pontinhos. O que é um pontinho? Cada pontinho é um espaço. Uma barra de espaço que eu carrego nela aqui. Então, estou perguntando, essa string é um espaço? Tem espaço em branco? Tem algum caractere especial?
Como é que a gente sabe que tem caractere especial? Vamos fazer uma coisinha aqui, ó. S, a string S vai receber isso aqui. Eu vou mudar aqui rapidinho o código, vou recortar. Aqui eu vou colocar o S, tá? Ela vai receber isso. Aí eu vou colocar print e vou colocar aqui S, tá? Igual %S. E aqui nós colocamos a nossa string S. Depois eu vou colocar o P. O P vai receber isso aqui. Opa, aqui não é, aqui é. Tá? Tira daqui, P recebe. Oh, não é é só o P. E aqui é a mesma coisa, vou copiar, colar. Quer dizer, acho que vocês estão percebendo o que eu estou fazendo aqui. Tá? Eu estou criando duas variáveis. Criei duas variáveis, a variável S e a variável P, com os seus respectivos conteúdos. A variável S contém caracteres que nós não conseguimos ver. Como que eu vou saber disso? Quando eu tiver aqui o meu print. Ele vai me mostrar a variável S. Depois nós temos aqui a variável P, que tem caracteres que nós não conseguimos ver, que é o /T, mas tem caracteres que nós conseguimos ver, que é a palavra alô. Nós vamos ver isso aqui. Tá? E depois eu estou perguntando, vem cá, o S tem espaços, ou é uma variável que contém espaços, entendendo que espaços são caracteres que nós não vemos. E eu estou perguntando depois se o P é uma variável que só tem esse tipo de caractere. Tá? Então a gente vem aqui, clear, e executamos novamente. Veja, esses caracteres aqui estão sendo mostrados na tela. Eles estão aqui, só que nós não vemos. Nós não vemos por quê? Nós não vemos porque esses caracteres são aqueles caracteres especiais, como eu mostrei do Word anteriormente. E aqui eu tenho a variável P. Eu tenho um tab e depois eu tenho a palavra alô. Por isso que aqui tem esse espaço. E percebam que quando eu clico aqui e arrasto com o mouse, com o rato, eu estou tendo um tab, eu não estou tendo um espaçozinho como foi anteriormente. E aí depois eu mostro o S. É apenas uma variável que contém esses caracteres especiais que nós não conseguimos ver, mas estão ali presentes? Sim. Está aqui. Verdadeiro. O P é uma variável que contém caracteres especiais que nós não conseguimos ver, mas estão ali presentes? Não, isso é falso. Porque ele tem o tab, mas ele tem aqui o alô. Por isso que aqui ele diz que é falso. Então, nós estamos aqui testando, e, de novo, isso aqui. De novo, também alguém pode pensar, nossa, isso não tem nenhum sentido? Tem sentido, porque, por exemplo, na hora em que nós estamos trabalhando com o nosso texto, vocês já devem ter visto isso. Qual é uma maneira de fazer um parágrafo? É usando o tab lá no início. Você aperta lá, carrega no tab, ele dá o recuo, digita seu texto, 3, 4 linhas, portanto, a primeira linha está um pouquinho para a direita e a segunda, terceira, quarta linhas estão na margem do documento. Maravilha. Só que vocês também já devem ter visto trabalhos em que os parágrafos não são definidos por um tab no início, porque todas as linhas estão exatamente na margem esquerda. E aí o que define o parágrafo? É uma linha em branco entre cada um deles. Então imagine que você esteja trabalhando com um texto desse segundo tipo, em que a pessoa escreveu e aquilo que a pessoa escreveu está sempre alinhado. Quer dizer, eu vou aqui usar o Visual Code, tá? Rapidinho, depois eu apago. Aqui eu usei um tab e aqui eu tenho meu texto, vou para a segunda linha. Parará, 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 parará. Vou para a terceira linha. Parará, parará, parará. Opa, terminou. Tá? Ponto. Essa é uma maneira. A segunda maneira é eu pegar isso aqui e coloco aqui. Começo aqui meu parágrafo, coloco aqui e aqui ponto final. Tá? E aí eu tenho o segundo parágrafo aqui. Vamos colocar aqui. Tá? Essa é uma maneira. E esse de cima é outra. Opa. Aí. Aí. Pronto. E aqui eu tenho outra. Isso aqui é uma outra maneira. Esse é um outro parágrafo. Aí a pessoa nem dá ali, né, o espaço. Ela faz isso daqui. Tá? Então, isso que eu estou selecionando aqui agora é uma maneira de fazer. E isso que está aqui embaixo é outra maneira de fazer. Eu não sei previamente. Eu programador,
Eu não vou abrir o arquivo, olhar para o arquivo e falar, ah, tá, o cara usou o tab no início, então, peraí, meu código vai ser assim. Ou dizer, não usou, então meu código vai ser diferente. Não, eu, programador, tenho de me estar preparado, independentemente do jeito que a pessoa escreve. E é para isso que aquele método ali, por exemplo, do isSpace é relevante, porque eu quero saber se essa linha 25 aqui, ó, tem um contra /n ou não. Eu quero saber se aqui o cara deu um tab ou não deu um tab. E por aí vai. Tá? Então é isso, pessoal, por hoje. A gente vai ficando por aqui. Tá? Temos todos esses métodos. Continuaremos aí na quarta-feira com outros métodos, ainda tem mais alguma coisinha, e aí com alguns exercícios também para vocês poderem praticar isso daqui, tá ok? Um abraço, pessoal, boa noite a todos e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.